O Dedinho de Prosa está começando e hoje nós vamos conversar, bater um papo sobre um assunto que infelizmente tem muito a ver com o Brasil. Lavagem de dinheiro. E para discutir esse assunto, para conversar sobre esse assunto, eu vou conversar com um especialista, não em lavar dinheiro, mas formado na Espanha, tem doutorado em Direito Penal e sua tese de doutorado foi sobre lavagem de dinheiro, que é o doutor Rômulo Paletó. Doutor Rômulo, para situar o telespectador, o que é exatamente a lavagem de dinheiro? Bem, inicialmente, minha saudação a você, Wellington, para dizer que é uma satisfação ter esse dedinho de prosa. Satisfação, né? Pois é. Estamos aqui nesse reencontro. O processo da lavagem de dinheiro é um fenômeno não só nacional, como mundial. E hoje é uma prática necessária para todas as atividades ilícitas, que adquirem bens ilicitamente, né, com suas atividades ilegais, e para tirar proveito, logicamente, que precisam reinverter no mercado financeiro e fugir das autoridades, né? Comprar bens, comprar automóveis de luxo, comprar apartamentos, sem que esse bem seja confiscado pelo próprio Estado e aquele delito que foi previamente cometido também não seja descoberto. Ou seja, hoje quem pratica atividades ilícitas que geram benefícios altos precisam desse processo da lavagem de dinheiro. Caso contrário, vai ficar bastante vulnerável a ser descoberto. É possível a gente citar um exemplo claro de como se lava dinheiro? Sim, podemos trazer vários casos, né, casos emblemáticos, inclusive o próprio processo que ainda está tramitando, por exemplo, de um político de grande notoriedade nacional, Paulo Maluf, que nos idos de 90, ainda quando era prefeito da capital de São Paulo, que é o terceiro maior orçamento, né, do Brasil, no caso só perde mesmo para a União, o Estado de São Paulo, depois vem a Prefeitura. Então houve a corrupção, desvio de 3 verbas públicas, aí esse dinheiro tinha que ser afastado do delito prévio, no caso a corrupção, e foi enviado para paraísos fiscais. Chegando nas Ilhas Jersey, as autoridades daquele país, daquele estado, desconfiaram da origem e fizeram consultas ao Brasil, às autoridades brasileiras, para saber se aquele dinheiro era lícito, sonegado ou era um investimento normal. Foi aí que a Procuradoria do Estado de São Paulo empenhou-se em realizar algumas investigações e detectou que era justamente tinha origem em uma atividade ilícita, né? Por isso que eles estavam nesse processo de lavagem. Então passaria um tempo lá naquele local, naquele sistema financeiro, e retornaria esse valor, que hoje ultrapassa os 300 milhões, né, retornaria em forma de investimento para uma das empresas do grupo que pertence àquela figura política. Entre os países que praticam esse ilícito da lavagem de dinheiro, como é que o Brasil se posiciona? Ele está entre os grandes rios de lavagem? Não, o Brasil se posicionou de forma favorável no combate à lavagem de dinheiro, mas de forma tardia, né? Essa onda... Aí ele se destaca também no combate, né? Não só na prática. Não só na prática, mas no combate. Bom, né? Bem, né? Exato. O Brasil foi signatário da Convenção de Viena, que foi o primeiro tratado em termos internacionais de combater a lavagem de dinheiro. Naquele período, em 88, no caso, a lavagem destinava a combater o tráfico de drogas. Posteriormente, foi observado que outros delitos também geravam vários valores, né? Geravam valores bastante vultuosos. Tráfico de armas, tráfico de pessoas, terrorismo, financiamento. Então, o Brasil foi signatário em 88, mas só em 98 é que tivemos a entrada em vigor da nossa lei. Veja, o Brasil perdeu aí 10 anos. 10 anos. E nesses 10 anos, Wellington, o que mais chama a atenção é que a discussão que houve era mais discussão periférica. Por exemplo, qual era a nomenclatura, lavagem, branqueamento, reciclagem. Exatamente. Não se foi a fundo, por exemplo, a tipificação, o tipo penal. O que é que queria realmente combater? Aí o Brasil tomou uma decisão intermediária entre a primeira e a segunda geração de leis, quando já existia uma terceira. Né? O Brasil tipificou através de delitos fechados, né? Ou seja, só era considerado lavagem de dinheiro aqueles bens originados daqueles delitos. Se fosse de outro delito, não seria lavagem de dinheiro, né? Justamente obedecendo aí o princípio da legalidade.
Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa, o fato de o senhor ser brasileiro facilitou na elaboração de sua tese de doutorado? Não, foi mais desafiador, né? Porque foi um campo de pesquisa bastante propício, né? Temos vários autores de peso, né? Nossas bibliotecas contam com grandes obras, então isso foi bastante interessante. Mas confesso que onde está mesmo assim o maior peso no estudo da lavagem de dinheiro está na Europa, principalmente Espanha, Alemanha e Itália, né? Por exemplo, a minha pesquisa... Fale um pouco da sua pesquisa para a gente entender. O meu doutorado foi feito na Universidade de Valência, na Espanha, mas eu fui fazer pesquisa também na Itália, né? Principalmente em Parma e Milão, porque na Itália, diante das organizações mafiosas, então se teve uma preocupação também muito efetiva nesse aspecto. E a Itália foi o primeiro país a tipificar a lavagem de dinheiro, não como essa denominação, com esse tipo penal, mas isso em 1979. Era um tipo penal assemelhado ao que temos hoje, lavagem de dinheiro, né? Então era algo aproximado. E isso foi interessante, eu fui a fundo, né, buscar justamente esse tipo de informação e para ver como estávamos situados aqui no caso do Brasil. Aí eu queria saber o seguinte, do ponto de vista da prática da lavagem de dinheiro, o Brasil está entre os principais, os que mais praticam, não? Não, o Brasil é um território bastante propício para a lavagem, né? Principalmente se você observar a sua localização geográfica diante do tráfico internacional de drogas, né? Pela dimensão quase continental, né? O Brasil é quase um continente e dos 12 países da América do Sul só não faz fronteira com o Equador e com o Chile, mas faz fronteira com os principais produtores da cocaína, por exemplo, Bolívia, Peru e Colômbia. Então isso facilita muito e tem essa passagem pelos nossos portos e aeroportos desse dinheiro e o mercado também brasileiro, o sistema financeiro é bastante propício também para a prática da lavagem. No contexto da América do Sul, o Brasil está como em termos de... tanto em combate como na prática da lavagem de dinheiro? Em combate, o Brasil faz parte, por exemplo, do COAF. Criou o COAF, com a lei de lavagem de dinheiro, que são medidas preventivas, né? E, além disso, teve a preocupação, por exemplo, de se associar ao GAF, que é o grupo hoje que mais combate o tráfico, a lavagem de dinheiro em nível internacional, com suas 40 recomendações e, posteriormente, com as suas 40 mais 9. Não são 49, a nomenclatura é justamente essa. 40 mais 9 recomendações, que esses países signatários se comprometeram em fazer um combate efetivo. Se não fazem, se não cumprem aquelas determinações do GAF, passam esses países, no caso, a ser inseridos numa lista como país não cooperante, que é um tipo de um alerta para a comunidade internacional que aquele país pode ter problemas no combate à lavagem de dinheiro. Por exemplo, o Brasil, alguns anos atrás, teve um problema na divulgação dos processos em que tinham condenações quanto à prática da lavagem de dinheiro, né? Então, houve um alerta, posteriormente foi divulgado com mais clareza, né? com mais tranquilidade essas informações, então o Brasil já saiu, né? Então temos os países cooperantes e aqueles países não cooperantes. Os países não cooperantes é aqueles que têm uma legislação bastante frágil ou não têm sequer legislação para combater a lavagem de dinheiro. Ok. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai saber qual é mais ou menos o tamanho do prejuízo da lavagem de dinheiro no Brasil e até na Paraíba. A gente volta já já.